Ok, vamos lá. Em 2022, nós fomos agraciados com um filme chamado The Batman, né? E, bom, esse filme trouxe o Robert Pattinson como Batman, né, pela primeira vez na carreira dele, o que gerou muitos memes, muita gente zoou e etc. Mas, enfim, eu acho que no resultado final, o Robert Pattinson entregou um Batman interessante. Eu não acho que ele fez um mau trabalho como Batman. Porém, tem algumas coisas que estragaram um pouquinho esse filme pra mim. E eu acho que o nome dessa coisa, boba, coisa pouca, que estragou o filme pra mim, é Heath Ledger. Pois é, Heath Ledger. Esse é o cara que definitivamente estragou parte essencial da minha experiência com The Batman. Bom, esse é o Pipoca Velha TV. Fica comigo que hoje eu vou te mostrar por que o Heath Ledger é capaz, mesmo já estando falecido, né, por que ele ainda é capaz de estragar os filmes do Batman. Não só esse, mas todos os outros filmes que virão. Fazendo meia-culpa aqui, eu quero deixar bem claro que eu gostei de muitas coisas desse filme, né? Como, por exemplo, o próprio Robert Pattinson, pra mim, no papel de Batman, não tá ruim, né? Eu acho que ele faz um bom Batman. Tem momentos ali que eu acho que desagrada um pouco, mas no geral, eu acho que se a gente for parar pra olhar, no geral eu considero ele sim um bom Batman. Eu também gostei desse aspecto da investigação e etc, né? Do Batman ser esse lado mais investigativo do Batman. Eu gostei da Gotham que eles trouxeram, porque sempre é falado, né, nos filmes do Batman, séries, etc, que Gotham é uma das cidades mais terríveis, é uma cidade extremamente perigosa, é uma cidade onde o crime circula livremente praticamente nas ruas, né? Mas a gente tem poucas vezes isso sendo tão bem trabalhado como nesse filme, na minha opinião. Por exemplo, a intro desse filme, né, as cenas iniciais, mostram muito bem como Gotham de fato é um lugar extremamente perigoso, onde um bandido pode sair na rua fazendo o que quiser e dane-se, meu irmão, eles têm total direito de fazer... Direito não, né, mas eles têm total liberdade para fazer aquilo ali, porque a polícia simplesmente não dá conta, né? Ou pelo fato também de que os mafiosos da região compraram boa parte dos policiais e etc. Enfim, eu acho que a Gotham que é apresentada em The Batman, eu acho que ela talvez seja a melhor adaptação de Gotham que eu já vi, né, nos filmes, né, me referindo a filmes pelo menos. Outra coisa muito interessante é mostrar como a máfia local é uma pedrinha no sapato do Batman, cara, né? Porque afinal de contas, sabe quando a gente tá caminhando, indo pro trabalho, indo pra escola, pra algum lugar, e entra aquela pedrinha pequenininha, desgraçada, entra no teu tênis e ela fica te incomodando até tu chegar no teu destino e poder tirar o tênis e tirar a pedrinha, cara? Pois é, essa pedrinha é a máfia local na botina do Batman, cara. Simples assim. A gente tem o Pinguim sendo apresentado também, que é um excelente vilão, né, um personagem interessante. A gente tem a Mulher Gato, que se resume, infelizmente, a só mais um par romântico do Batman. Eu, honestamente, não acho que a gente tenha uma excelente adaptação da Mulher Gato em nenhum dos filmes do Batman, com exceção de filmes mais antigos, eu estou falando de filmes mais atuais. E ela se resume, infelizmente, a mais um par romântico do Batman, um negócio meio clichêzão ali, sei lá, eu achei a relação dos dois meio morna, uma relação meio... Eu achei o par romântico meio nhé. E a gente tem o vilão principal desse filme, que é o Charada. É o vilão que era para definir o jogo, né, para mudar as coisas, e a apresentação inicial do vilão ela é interessante, só que aí já vem um problema meio estranho aqui, que é aquela roupa do Charada, né, eu já fiquei meio assim, porque eu pensei, mas espera aí, e por que eu sou tão chato, tão exigente com o Charada em específico? Aí eu tenho que te contar um segredo, um detalhe, uma coisa muito importante, né? Não é nem um segredo, mas enfim. Quando eu era criança, eu não tinha dinheiro, obviamente, para comprar as HQs do Batman que saíam mais recentes, né? Porque elas eram um pouco mais caras. Então, quando eu pegava uma mesada, alguma coisa assim, o que eu fazia? Eu ia até um sebo que tinha na cidade, que tinha muitas HQs e tinha muitas HQs do Batman. Então eu lembro que eu ia lá e comprava, né, era uma maneira que eu tinha ali de ter acesso às HQs sem gastar muito dinheiro, né? Porque se eu fosse comprar uma HQ nova, saída naquele mês, por exemplo,
eu, né, com o dinheiro daquela HQ ali, eu comprava 3 HQs no sebo, né? Então eu ia lá no sebo e comprava. E eu lembro até hoje que o primeiro vilão que eu vi nessas HQs, dando realmente trabalho pro Batman, né, fazendo o Batman ter que queimar os neurônios ali, e o Batman ainda saindo meio derrotado, vamos dizer assim, no final, foi o Charada. E eu lembro que eu fiquei pensando, caraca, esse cara é muito doido, velho, olha o que ele fez com o Batman e tal, ele conseguiu dominar a situação e tudo. E o Charada, que pra mim era um vilão bobo, porque afinal de contas eu só conhecia aquela versão do Jim Carrey, né, do Charada, então pra mim o Charada era um vilão meio bobão, colorido demais e tal. E aquele Charada que eu conheci na HQ, vendo ele quase derrotando, né, não chegou a derrotar definitivamente, mas chegando muito próximo ali de derrotar o Batman, né, usando apenas a inteligência, né, aquele Charada era muito diferente do Charada que eu conhecia. Então aquilo não foi só uma novidade para mim, conhecendo uma versão diferente do Charada, como também foi a primeira vez que eu vi o Batman, que era um dos personagens favoritos que eu tinha, até hoje é o meu personagem favorito da DC, sendo quase derrotado, sem o vilão ter agredido o Batman. Ele não deu um tiro no Batman, ele não saiu na porrada com o Batman, nem nada disso, mas ele fez ali uma espécie de jogo de xadrez mental com o Batman e ele quase venceu o cara. Então, pra mim, isso mudou a minha visão de como eu enxergava o Charada. Então, quando eu fiquei sabendo que o Charada seria adaptado para esse filme, eu fiquei muito ansioso, porque eu esperava demais ver o Charada nos cinemas, cara. Eu falava, sempre comentava com os meus amigos e dizia, cara, um vilão que eu quero ver sendo adaptado nos cinemas é o Charada, porque eu sempre lembrava dessa HQ, sempre lembrava do Batman ali sendo derrotado sem um combate físico, né? Sem ter ali, sair na porrada com o cara, né? E a gente sempre vê o Batman nessas lutas mais físicas, no cinema, né, obviamente. E eu sempre fiquei com aquilo na cabeça, sempre fiquei com isso na cabeça. Cara, eu preciso ver esse personagem em tela, queria muito. E quando o Charada foi revelado, eu fiquei ali, né, tentei segurar minha onda, mas não deu, né, cara. Fiquei louco pra ver o personagem na tela. Então, por isso que eu acabei sendo um pouco exigente em relação à roupa do personagem. Quando eu vi a roupa do personagem, eu pensei, cara, mas peraí, que roupa é essa, cara? Porque tá estranho esse negócio, né? A roupa dele não tem nada a ver com a roupa do Charada, pelo menos pra mim. Mas enfim, completamente perdoável, é uma adaptação, tá tudo certo. Só que aí, a princípio, nós temos o Charada sendo o Charada, de fato, né? Fazendo ali seus joguetes mentais, etc. Colocando o Batman numa situação onde o Batman tem que investigar, tem que pensar, raciocinar para chegar até ele. Mas aí chegou um momento do filme que o filme decidiu que dane-se, né? Dane-se o Charada, né? O que importa é Heath Ledger. Aí a gente tem que retroceder um pouquinho. Cara, Heath Ledger e eu acho que será por muito tempo, o Coringa definitivo dos cinemas, né? É incrível como vários atores já tentaram reproduzir aquela essência que o Heath Ledger trouxe do Coringa e não conseguiram, cara. Porque o cara realmente fez um trabalho maestral. O cara mandou muito bem. Ele é o Coringa definitivo. Ponto. E vai demorar, talvez, claro. Eu presumo que daqui, sei lá, a uns 10 anos apareça alguém aí que faça um trabalho muito bom de Coringa e as pessoas vão preferir este ator ao Heath Ledger. Isso pode acontecer, tudo bem. Mas, por hora, Heath Ledger é o Coringa definitivo. É o ator que popularizou o Coringa para fora das HQs, para além, levou o personagem a outro nível. E eu gostaria muito, né, que os outros vilões do Batman fossem tratados com o mesmo carinho, que fossem tratados com a mesma atenção por diretores, por atores, etc. Só que tem algum problema que acontece, cara, porque todo diretor que pega um filme do Batman pensa, eu preciso ter o meu Heath Ledger. Eu preciso ter a minha versão do Coringa, né? A galera pegou essa mania. Então todo filme novo do Batman que vem tem que ter ali o Coringa, ou tem que ter um personagem parecido, ou tem que ter uma referência, tudo bem, não tem problema, eu acho. Mas pegou-se essa mania, né, cara? Bom, se a gente parar pra pensar, antes do Heath Ledger, a gente teve um filme do Batman, que é o Batman Begins. E o vilão, Ra's al Ghul, é um bom vilão, é um bom filme.
né? E não houve nenhuma referência ao Coringa ali, tem ali, claro, no finalzinho, mas eu tô falando que o Ra's al Ghul, por exemplo, ele não se parece com o Coringa. Então nós estávamos indo num caminho muito bom, onde cada vilão tinha sua essência. O Ra's al Ghul, ele é de um jeito, o Coringa é de outro, o Charada é de outro. Cada vilão do Batman tem o seu modus operandi, tem a sua forma de agir, o seu jeito de agir. E aí a gente se depara com o Charada, que ele, até um pedaço do filme ele age como Charada, e depois ele começa a agir como Coringa, cara. Esse Charada, pra você entender a minha opinião, ele é um Charada coringado. Ele é um Charada que em algum momento, não sei se foi por conta do ator, eu não sei se foi por conta da direção do filme, o roteiro, eu honestamente não sei, mas em algum momento alguém decidiu que o Charada precisava ser muito parecido com o Coringa do Cavaleiro das Trevas, né? Se a gente parar pra pensar, qual é o modus operandi do Charada nesse filme? Eu vou botar explosivos, eu vou explodir, vou tocar o terror na cidade. Qual é o modus operandi do Coringa no Cavaleiro das Trevas? É o mesmo modus operandi. A gente tem o Charada, por exemplo, falando pro Batman em um determinado momento do filme. Ele diz algo como: você me inspirou, você me mostrou que um pouco de medo e violência direcionada era tudo que eu precisava. Enfim, isso é algo que certamente o Coringa diria. O modus operandi do Charada nesse filme é igual ao modus operandi do Coringa em outros filmes, né? De espalhar bombas, de tocar o terror, de ameaçar, de causar o medo social, de lidar com o medo, de usar o medo como uma ferramenta para atingir o Batman, ou, né, enfim, atingir seus objetivos. E isso é algo muito do Coringa, ou do próprio Espantalho, por exemplo. Espantalho faria alguma coisa desse tipo, né? O Batman tem, como eu falei, uma gama de vilões absurdamente grande, né? Tem vários vilões que podem ser trabalhados dentro desse universo. Tem o Silêncio, a gente tem o Cara de Barro, a gente tem o próprio Pinguim, que foi apresentado já nesse filme, mas que ele poderia ser... A gente tem a Era Venenosa, por exemplo, que poderia ser, cara, a Era Venenosa é um personagem extremamente perigoso, cara. É uma personagem que tem poderes ali que realmente trariam muita dificuldade pro Batman conseguir enfrentar essa criatura. Essa mulher é muito perigosa, cara. Enfim, o Batman tem uma porrada de vilões, cada um com suas características, cada um com seu jeito, cada um com seu modus operandi, como eu já falei. Tanto que é relativamente comum, quem lê as HQs do Batman sabe o que eu tô falando, é relativamente comum que o Batman descubra quem foi que aprontou alguma coisa só de chegar na cena do crime. Às vezes ele chega ali, vê alguma coisa e tal, e ele já sabe, isso daqui é trabalho do fulano de tal. Por que ele sabe disso? Porque seus vilões têm características únicas, cada um é de um jeito. E nesse filme a gente é apresentado por um Charada. Um Charada que usa do medo como uma ferramenta igual o Coringa fazia lá no Cavaleiro das Trevas. Um Charada que fala coisas que a gente facilmente veria o Coringa falando. Um Charada que grita, enlouquece, etc, né? Enfim. Então é um Charada coringado. Pelo menos é assim que eu vejo o Charada desse filme. Um Coringa 2.0, porque na verdade eles queriam provavelmente trazer o Coringa, mas ficaram meio com medo, pensaram assim, cara, vamos trazer o Coringa de novo, pela, 20ª vez, o Coringa vai ser adaptado mais uma vez, né? Então não, vamos trazer qual outro personagem a gente pode utilizar, que a gente pode dar uma coringada nele. Então, assim, eu gostei muito do filme The Batman, gostei mesmo, gostei muito da adaptação de Gotham, gostei muito de ver um Batman no início de carreira. Porém, o filme cagou no patê quando pegou um dos personagens, trouxe ele como só mais uma versão do Coringa, né? E enquanto a gente não esquecer o Heath Ledger e começar a repensar a construção dos vilões do Batman, né? Batman tem centenas, sei lá quantos vilões, centenas, talvez dezenas, eu não sei exatamente quantos vilões o Batman tem, mas tem muitos vilões, mas os caras ficam ali rebuscando o Heath Ledger o tempo todo, e eu preciso ter a minha versão do Heath Ledger, eu quero ser o roteirista que vai trazer um novo Heath Ledger. As pessoas têm que esquecer isso, de tentar trazer um novo Heath Ledger. Heath Ledger é Heath Ledger, e tá na hora de trazer um novo
personagem, né? Um novo vilão que talvez seja tão bom quanto Coringa. Eu sinto que os filmes do Batman, eles padecem disso, né? Falta isso nesses filmes do Batman mais atuais. Os caras se prenderam no Coringa e eles não querem largar o osso, mano. Eles não querem largar o osso. Eles pensam assim, cara, a gente precisa fazer esse filme dar certo. O que deu certo das últimas vezes? Coringa. Então vamos botar o Coringa de novo, vamos trazer uma nova versão, ou vamos trazer aqui um personagem e coringar ele, fazer ele ser uma versão 2.0 do Coringa. O que eu acho uma pena, honestamente, porque, como eu falei, o Batman tem diversos vilões que podem ser adaptados e é uma pena ver tanta criatividade sendo jogada fora, né? Uma pena. E vai continuar acontecendo. O curioso é que justamente o que o personagem do Charada nesse filme queria era trazer o renovo, né? Era isso que ele dizia. Só que acabou não renovando em absolutamente nada. Esse foi o Pipoca Velha TV. Agradeço muito a sua companhia por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo.